Capítulo 5. Alia iacta est. Senhoras e senhores, o Latim Ordinário apresenta o último capítulo da radionovela A Eneida é uma Fanfic, de Isadora Ramalho, baseada na obra A Eneida, de Virgílio. Oferecimento: Floresta Motel, pertinho da sua casa. Alecta Zap, o novo aplicativo de mensagens instantâneas. Fofoque com a vizinhança, até mesmo offline. Enéas é um homem famoso e querido, não só pelos latinistas, mas por um público numeroso, que através do Spotify e também do YouTube, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas e aplaude suas ações corajosas em favor dos troianos. No acampamento dos Rútulos, Turno, audacioso, não é abandonado pela confiança. Ele incita a raiva de todos os exércitos. Além do seu próprio exército, Turno contava com a ajuda dos latinos, dos gregos e de quase toda a Itália. Agora é a nossa chance. Vamos nos dirigir ao acampamento dos teucros e esmagar o inimigo no combate corpo a corpo. O próprio Marte está em nossas mãos. Que cada um agora pense em sua esposa e em seu lar. Que cada um se lembre das grandes façanhas e da glória dos antepassados. Vamos expulsar esses saqueadores das nossas terras e restabelecer a paz e os bons costumes que esses devassos destruíram. Morte ao Enéas! Morte aos troianos! Morte ao Enéas! Morte aos troianos! Enquanto a guerra estava prestes a começar, Enéas ainda estava dando uma bronca em seu filho Ascânio pelos últimos acontecimentos. Já corria pela cidade inteira a história de Enéas ter sequestrado Lavínia e a desonrado na floresta. Mas nós já sabemos que não foi bem assim. Agora, alguém tem que avisar para o resto da cidade. Seu inconsequente, irresponsável. Bem que meu pai me avisou, mas eu não sabia que seria assim tão rápido. O que você tinha na cabeça, hein, titica de galinha, era? Com tantas moças na cidade pra você se engraçar, tinha que ser logo a Lavínia. Mas meu pai, acredite, eu não quis que isso acontecesse. Mas quando eu vi, já estava completamente apaixonado. Foi de repente. Vocês, jovens... Pai, me ouça. Não passou pela minha cabeça que essa guerra seria desencadeada. Ah, não? Não passou? Ah, você sabe com quem estamos lidando? Nesse momento nos chamam de saqueadores de terras, de esposas, de filhas. Nunca na minha vida pensei que fosse passar por isso, Ascânio. Eu não sei por que você me recrimina tanto. Eu sei muito bem que o senhor faria o mesmo pela Dido. Não toque no nome de Dido. O que nós tínhamos não se iguala a nada. Não a use para justificar suas imprudências, suas patifarias. Eu só quero dizer que eu seria capaz de tudo pela Lavínia. Até mesmo entrar em uma guerra. Sei que os fados não a reservaram para mim. Não sou rei, estrangeiro, nem nada. Mas não interessa o que diz o destino. Meu coração a escolheu. Enéas se lembra das últimas palavras de seu pai, Anquises. Seu destino é onde está o seu coração. No seu filho, viu seu reflexo ainda em Cartago, querendo lutar contra tudo e contra todos, para permanecer ao lado de Dido. Pela primeira vez, entendeu o que era o destino, e estava longe do que Júpiter, ou do que sua deusa-mãe, Vênus, haviam proferido. Parece que você a ama de verdade. Vamos. Não podemos perder mais tempo. Para onde você vai, pai? Vou para a Palanteia buscar o exército de Evandro. Precisamos seguir ao mais rápido. E eu, o que eu faço? Eu devo ir junto? Não. Fique aqui e tome conta de tudo.
Enéas Capvai, em pouco tempo já se encontra nas praias da Palanteia para escolher os soldados mais valorosos para o acompanharem à guerra. São fornecidos cavalos aos teucros, que avançam pelos campos. Corre a notícia, divulga-se rapidamente pela pequena cidade que os cavaleiros se dirigem a toda pressa para o litoral de Evandro. As mães, assustadas, redobram seus votos, o temor aumenta com a proximidade da batalha. Evandro e Palante observam Enéas e seus companheiros se aproximando ao longe. O rei aperta a mão do filho e o abraça, derramando lágrimas. Oi, chega, meu pai. Enéas se aproxima. Devo partir agora. Você tem certeza disso? Não precisa ir se não quiser. O Senhor me preparou a vida inteira para o combate. Esse é o meu destino. E se tiver que perecer pela espada do inimigo, bom, que seja, mas morrerei com honra. Ah, se Júpiter me devolvesse a juventude, se me fizesse voltar à época em que dizimava sob as próprias muralhas de Penestra as primeiras linhas do inimigo. Evandro, conseguimos reunir muitos homens para a guerra. Estou esperançoso de que vamos conseguir. Que bom, meu amigo. Fico muito satisfeito em poder ajudar. E você, Palante, já se despediu de seu pai? Já, estou pronto para ir. Adeus, meu pai. Que os deuses permitam que possamos nos encontrar novamente por aqui. Vá com os deuses, meu filho. E não se esqueçam, não subestimem o inimigo, principalmente Turno e seu exército. São homens muito preparados para a guerra. Não tema, meu pai. Eles não serão nada perto de nós. Evandro, para que esta cara? Nós já sabíamos que nossos filhos estariam juntos um dia nos campos de batalha. Palante cresceu junto com Ascânio. Eu tenho como um segundo filho. Não se preocupe, cuidarei bem dele. Eu sei disso. Eu sei. Cuide bem dele mesmo, hein? Adeus, Palante. Adeus, meu pai. Não tão longe dali, os tirrenos, soldados de Evandro, ocupavam uma forte posição, e do alto da colina já se podia ver toda a sua legião e as tendas estendidas pelos campos. Para lá se dirigem Enéas, Palinuro e os jovens afeitos à guerra, incluindo Palante. Fatigados, refazem as próprias forças e as de seus cavalos. O que foi, Palinuro? Eu posso tocar a trombeta? O quê? A trombeta da guerra, pelo amor de Júpiter. Eu era da banda da escola, não me faz entrar no campo de batalha, não, por favor, vá lá. Palinuro, pelo amor dos deuses. Palinuro, você sobreviveu à guerra de Troia. Qual é o problema desta vez? Além do mais, nós vamos para uma guerra, não para um festival de música. Você já viu o tamanho do Turno, Enéas? Os braços dele. Aquele homem é um ambulante. É possível. Deixe de ser frouxo, seu cabra frouxo. Ah, homem frouxo. Vai, amigo Júpiter. Os homens presentes naquele campo levantam os olhos e, através das nuvens, o céu brilha com o que a deusa mãe de Enéas carrega consigo. Vênus, radiosa, chega trazendo as armas produzidas pelo próprio Vulcano. E Enéas vê sua mãe pela primeira vez depois de 10 anos de relações cortadas com o Olimpo. Não julgo. Com uma família dessas, pariu mesmo. Minha mãe? O que faz aqui? Sobre o que estava acontecendo, meu filho, não me ignore, por favor. Eu trouxe esse presente. O meu próprio esposo, seu padrasto, Vulcano, fez essas armas.
use-as no combate contra o impetuoso Turno. Mas por que devo aceitar? Vocês deuses só sabem mentir, manipular, trair. Do que você está falando? Eu nunca menti para você. Eu posso não ter sido uma mãe presente, eu confesso. Mas eu sempre fui muito transparente e sempre fiz de tudo pela tua felicidade. Eu até desafiei o destino para que você pudesse ficar com a Dido. Então por que me disseram que se eu fosse embora de Cartago, eu conseguiria salvar a vida de Dido? Espera, quem te disse isso? Ora, quem? O próprio Júpiter. E o que eu vejo chegando no inferno? Dido com o peito ferido, como se tivesse sido atravessado por uma espada. Ela se matou assim que você foi embora, meu filho. Meu pai disse que você simplesmente partiu dizendo que tinha que cumprir o seu destino. Ah, que tipo de homem seria eu se fizesse isso? Filho, entenda. Nós fomos enganados, manipulados. Eu nunca compactuaria com isso. Mas não se preocupe, eu vou tirar essa história ali, por favor. Ele pode ser o rei do Olimpo, pai dos deuses, mas o seu poder não é maior do que de uma mãe indignada. Minha mãe, espera. Me desculpe por ser tão arredio, por favor. Reconheço o quanto se preocupou comigo, mesmo distante. Meu filho, como eu queria ouvir isso de você. Não enfrente Júpiter sozinha, por favor. Eu não estarei sozinha. Fique tranquilo. Vênus aperta o filho entre os braços, coloca em frente dele as cintilantes armas e volta para o Olimpo. No escudo, podiam ser vistos os destinos anunciados pelos oráculos, toda a história da Itália e os triunfos dos romanos. Brincadeira. Ali estavam registrados os futuros descendentes de Ascânio e as guerras que um dia eles travariam. No centro do escudo, viam-se as famosas frotas de bronze, tambores de guerra. Era a guerra de Ástio. De um lado, Augusto, com os italianos, assim como a Rose, do Titanic, de pé na alta popa. Do outro lado, com os bárbaros e com toda a sua beleza e sorte, Marco Antônio, voltando vitorioso com os povos do Oriente. Do seu lado, uma esposa egípcia, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, a maravilhosa Cleópatra. Augusto desfila pelas ruas romanas que tremem de júbilo, de jogos e de aplausos em todos os templos, em todos os altares. Enéas e Palinuro admiram o escudo de Vulcano, sem a menor ideia dos acontecimentos da Roma antiga. É bem que podia ter feito assim uma trombeta para mim também, né? Ah, Palinuro, que tara é essa por trombeta, hein? Vamos, não há tempo a perder. Ao longe, Evandro vê seu filho partir junto com Enéas e as tropas. Algo lhe dizia que aquela era a última vez que veria o seu filho. Deuses superiores, Júpiter, que conduz o céu e a terra, tenham piedade. Escutem minhas preces, as preces de um pai angustiado. Se for a vontade do destino que Palante retorne e que possa abraçá-lo novamente, quero viver até esse dia. Serei capaz de suportar qualquer fado. Agora, se a desgraça me reserva, permito que encerre minha vida, enquanto ainda tudo é incerteza, temor. Ditas as palavras, no momento em que os navios não podiam mais ser vistos ao longe, os criados o levaram desfalecido para casa. Na cidade do pecuniosíssimo latino, onde o desespero era grande, as mães e as infelizes esposas maldizem a guerra cruel. Os habitantes reivindicavam que Turno sozinho deveria decidir sua disputa com as armas, já que ele fazia questão do reino e das honrarias supremas. Assim, o próprio rei reúne em seu majestoso palácio o grande conselho com os homens mais poderosos de cada família, de cada um dos territórios da Itália.
Ofereça preferência a Enéas, rei latino. Já enfrentamos suas armas perigosas. Já combatemos corpo a corpo com ele. E acredite, ele é um homem experiente. E sabe a altura de levantar um escudo e sabe como atirar um dardo. O tempo que lutamos em Troia foram os braços de Heitor e de Enéas que atravessaram o triunfo dos gregos. Enéas é conhecido por sua liberdade, por seu valor nos combates e, sobretudo, pela sua piedade. Não faça aliança, aproveite enquanto ainda é tempo. Vocês sabem, homens valorosos, que, acima de tudo, valorizo o bem de toda a nação. E se for da vontade geral que eu faça uma aliança com o inimigo que sitia os nossos muros, assim o farei. Existe perto do rio Toscano um grande campo de minha propriedade, que toda essa região e as altas montanhas sejam partilhadas com os teucros. Proponhamos-lhe condições e vamos recebê-los como nossos aliados em nosso reino. Que estabeleçam morada por aqui, já que tanto querem, e construam suas próprias muralhas. Agora, se desejam partir, vamos ajudá-los a construir 20 novos navios de carvalho italiano. Fornecerei material e mão de obra. Ah, pelos deuses, pela honra e glória de Júpiter. Que história é essa? Todos nós sabemos onde está a salvação do povo, mas tem medo de dizer. Tu não é o homem que nos conduzirá para a paz. Não há genro melhor do que ele. Não há homem melhor para proteger a Itália. Não existem braços mais fortes ou coxas mais duras. Vossa Majestade, não permita que nenhuma violência o intimide, nem o impeça de exercer seus direitos de pai e conceder a mão de sua filha a um genro tão ilustre. A guerra deve continuar. Entregue sua filha a Enéas. Esse é o objetivo dos fardos. Não percebem que seremos castigados caso façamos o contrário? Quando menos se esperava, Lavínia invade o salão acompanhada de Sussurona. Os homens ficam confusos e se entreolham. Chega! Eu não vou ficar calada aqui sabendo que vocês estão reunidos, trancados, decidindo o meu destino. Ora bolas! Lavínia, minha filha, por que você não está no seu quarto? Eu disse que ela devia ficar quieta, lendo um Ovídio, Sêneca, lendo um bom Sêneca no quarto. E quem vocês pensam que são para dizer com quem eu devo ou não me casar, hein, meu pai? Olha, a senhorita vai me perdoar, mas esse não é um lugar para mulheres. Não é lugar para mulheres, alto lá. Eu sou herdeira e sua futura rainha. Saiba bem, meu lugar é onde eu quiser que seja. Meu pai, essa guerra não pode continuar. Eu já escolhi o meu futuro marido. Não existe motivo para esse circo todo, essa palhaçada aqui. Lavínia, minha filha, entenda. Eu preciso defender sua honra. Eu sei que você ainda era uma menina cabaço e não sei o que foi que aconteceu. Além do mais, Turno está tomado pela ira. Só existem duas coisas que podem pará-lo nesse momento: a vitória ou a morte. Como se a confusão já não estivesse completa, a rainha Mata surge no salão com o coração pesado, pensando no destino do seu ex-futuro genro Turno. Por mais que ela não gostasse muito dos troianos, ela reconhecia a sua força e valor. Se vocês ainda possuem algum tipo de consideração por mim, Latina e Lavínia, só imploro uma coisa: devemos pôr fim a essa guerra. Não é sábio fazer com que Turno enfrente esses homens frente a frente. Até você? Por favor, vai lá pra dentro. Esse assunto de... Latino, ouça-me. Prefiro deixar essa minha vida desgraçada do que ter que suportar Enéas como genro. Mas nós não podemos ir contra a vontade do destino. Além de tudo, Enéas já tirou o cabaço da nossa filha. Ele deve assumir a responsabilidade. Quê? Tirou o cabaço? Do que você está falando, meu pai?
Eu nunca nem estive com Enéas em toda a minha vida, nunca nem vi, nem sei como ele é. Mas como assim, Lavínia? Você mesma disse que ele... Disse sim, que eu me entreguei, mas não foi ao Enéas. Não me ouve. Eu passei a noite com Ascânio, o filho dele. Príncipe dos teucros. Que vergonha. Minha própria filha se comportando como uma meretriz. Minha mãe. Eu não me envergonho do que eu fiz. E digo mais. É Ascânio que deve se casar comigo. Não porque me desonrou, mas porque eu amo minha mãe. Lavínia, cale sua boca. Não vê que está fazendo a nossa família passar vergonha na frente desses homens de bem. Vergonha? Vergonha do quê, minha mãe? Pelo que eu saiba, ontem à noite, a senhora e as esposas desses homens de bem estavam gritando e gemendo na floresta, chamando pelo turno e invocando o deus Baco. Vai negar, minha mãe? Sussurona, o que você andou dizendo para minha filha? Eu não falei nada. Não tenho culpa se as fofocas correm pela cidade. Além do mais, acho que Lavínia já pode ouvir certas coisas, né? Já anda até fazendo. Sua fofoqueira intrometida. Vou descontar no seu salário. Que salário, dona Mata? Pelo amor de Deus, vocês não me deixam nem merendar em paz. Pois você vai se ajoelhar no milho. Basta, minha mãe, basta. Respeite a sussurona. Chega, pode parar, porque é o seguinte, olha, a menina já está perdida. Já tomei a minha decisão. A guerra seguirá. Não posso impedir o destino e não posso segurar a ira desses homens. Lavínia se casará com o vencedor da guerra. Mas meu pai, não faça isso, meu pai. Deixa eu escolher. Calada! E que seja feita a vontade dos deuses. E mais uma vez eu não sou ouvida. Não tenho voz nessa casa. Abrem-se as portas do Olimpo e Júpiter, o pai dos deuses, convoca uma assembleia na mansão constelada, de onde ele pode ver de camarote os acampamentos dos troianos e dos latinos. Ele manda chamar todo mundo. O fã-clube da Gretchen, do Tami, da Sula, sem brincadeira agora. O Deus Onipotente reúne todos os deuses, principalmente os que estavam envolvidos na confusão. Ai, ai, esse último capítulo está melhor do que o Casos de Família. Então, o que está acontecendo no Lácio? Eu posso saber? Esses eventos não parecem naturais. Não é de minha vontade que a Itália faça guerra aos teucros. Qual é a causa dessa discórdia? Chegará o tempo reservado para a luta, o tempo em que a feroz Cartago se lançará contra os romanos, como consequência da morte de Dido. Alguém quer começar? Talvez você, minha amada esposa, mãe dos deuses. Bastou você retornar da viagem para começar toda essa loucura. Maldita hora que te tirei da barriga do meu pai. Ai, ai. Era só o que me faltava. Mas, já que sou forçada a interromper o meu silêncio, vou dizer tudo que está entalado no meu peito. Foi algum homem ou algum deus que forçou Enéas a aceitar guerrear contra os latinos? Chegou à Itália pelo famoso destino. Até aí tudo bem. Mas quem mandou ele sair de seu lar na Sicília? Quem o aconselhou a carregar um senhor idoso e uma criança para cima e para baixo? Me poupe. O único que está do meu lado é o Mercúrio, que me colocou a par de tudo. Como assim? Mercúrio, você está me traindo? Seu próprio pai? Serei sempre fiel ao Senhor, meu poderoso pai. Mas talvez eu tenha contado para Juno que Enéas estava no Lácio.
Seu traidor! Quantas vezes eu disse que a chegada de Enéas na Itália deveria ser mantida em sigilo? Quantas vezes? E na primeira oportunidade, o que você faz? Dá com a língua entre os dentes. Por favor, meu pai, não me castigue. Escapou. Não se culpe, meu querido Mercúrio. Você fez o que era certo. Diferentemente do meu próprio filho Vulcano. Que decepção. Fabricando armas para o degenerado do Enéas. Fiz as armas, sim, não me arrependo. Aliás, Júpiter, não se alegre, não fiz por vossa divindade. Acolhi o pedido de minha esposa. E, além do mais, Enéas é meu enteado. Não pude ajudá-lo na guerra de Troia, mas agora será diferente. Minhas armas são indestrutíveis. Enéas poderia lutar contra 10 Aquiles e não seria o suficiente para matá-lo. Vulcano, sinceramente... Tanto talento desperdiçado. Ah, esse é meu filho, meu orgulho. Ah, não se faça, pai dos deuses. Não pense que me esqueci que fui expulso do Olimpo por vocês. Ah, tipo assim, se não se incomodam, preciso ir. Tenho mais o que fazer. Reuniões familiares, gente. Ai, cringe. Espere, Aleto. Todo mundo tem aquela sobrinha rebelde, insuportável. Mas você se superou. Se associar com a mau caráter da Juno... Casou comigo porque quis. Pare aí que a conversa não chegou no limbo. Mas como eu estava dizendo, agora entendo por que o meu bom irmão Plutão a considera desagradável. Ah, isso vindo de vossa divindade é um elogio. Para mim é uma honra vocês não gostarem de mim, porque glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Pois vá pro raio que o parta. E quem manda o raio você sabe quem é. Receberá seu castigo no momento certo. E você, Vênus, minha filha preferida, não vai dizer nada? Sempre esteve no meu lado. E agora se cala para essas ofensas? Tem razão, meu pai. Não consigo mais ficar calada diante do que eu ouvi. Ela tem razão. O senhor é um hipócrita, mentiroso, traidor. Eita! O que é isso? Minha filha preferida? A Juno entrou em sua cabeça mais uma vez? Você achou que eu nunca descobriria a verdade? Que eu nunca conversaria com meu filho? Ele me contou tudo. Ainda bem que estamos todos aqui. Eu quero que saibam que a verdade... Quem é o verdadeiro Júpiter? O onipotente, o pai dos deuses. Vênus, por favor. Depois eu explico isso melhor. Com o meu ponto de vista... Nessa história não há um ponto de vista. Deuses do Olimpo, o meu pai convenceu Enéas a sair de Cartago com a promessa de que ele salvaria a vida de Dido. E nós sabíamos muito bem que ela já estava destinada a se matar. Júpiter disse que Jarbas a mataria, junto com meu neto. Enéas passou 10 anos acreditando que Dido estava viva. Ele não a abandonou, foi chantageado. Meu pai sempre condenou a nossa intervenção no destino dos outros, entretanto, ele também teve a sua parcela de culpa. Você fez isso? Em partes. Não era mentira. O rei Jarbas é muito poderoso e estava tomado pela ira. Me responda, desgraçado. Me chama de degenerada, mau caráter, mas você é muito pior do que eu. Foi eu, sim, mas não sou pior. Eu não abri os portões de Jano, e muito menos dei início à guerra. Agora você vai ter que pedir desculpa para todo mundo. Ai, ai. Quem te viu, quem te vê. Ah, logo vi, o meu enteado é um homem honrado. Gente, que fofoca. Eu estava achando essa história muito estranha. Meu filho nunca trataria uma mulher dessa maneira. Além de tudo, ele amava Dido. Começaram as sentimentalidades. Quando vocês vão entender que o destino é maior e mais poderoso do que nós? Cabe apenas a mim executá-lo. Pronto. Infelizmente, a vida de alguns deve ser, sim, sacrificada, como a vida de Dido, de Creusa, de Anquises, Evandro. Mas é isso, faz parte da vida desses mortais.
Cala a boca! Deuses do Olimpo, me ouçam e guardem em seus corações minhas palavras. Já que essa discórdia não terá fim, cada um, troianos e rútulos, conseguirão sua ruína ou triunfo com seus próprios esforços. Se o destino é tão potente, encontrará o seu caminho. A sorte está lançada. Ao seu gesto, todo o Olimpo estremece. Nada mais foi dito. Juno levanta-se, e do alto trono e os demais deuses a acompanham até os portões. Aleluia! Arrepia. Enéas, que não se livrava de tantas preocupações, manobrava as velas do navio. Até que, no meio da rota, vem ao seu encontro uma divindade marinha, que de frente nadava e cortava as ondas. Ela reconhece Enéas de longe, segue-o e se aproxima. Com uma mão, segura a popa e com a outra, afasta as ondas silenciosas. Vela, Enéas, estirpe dos deuses, vela e larga os cabos. Quem é você? De onde veio? Sou o pinheiro do cume salgado do Hidro. O pérfido Turno me atormentava com ferro e chamas, mas rompi as amarras e te procurei por todo o mar. Ascânio corre perigo. Em breve estará cercado por muros e poços, meio dos dardos e dos latinos sedentos por carne e sangue. Turno se aproveita de sua ausência para invadir o acampamento dos troianos desavisados. Ascânio? Ah, Turno, seu desgraçado, covarde! Se apresse. Sem demora, chame as armas, seus companheiros, e pegue o invencível escudo que o Deus do Fogo te fez. Se acreditar em cada palavra minha, verá o terrível morticínio dos rútulos. Turno já avança esperançoso contra o inimigo. As roucas trombetas dão o sinal do sangrento combate. Nem esperaram pelo caminho. A multidão de mães apavoradas e de crianças corria ao redor das muralhas. Os rútulos lançam tochas ateando fogo à parede. O vento forte faz as chamas se espalharem pelas tábuas e atingem as portas, que são completamente consumidas. Alguns que estavam do outro lado do muro, assustados, tentam em vão fugir da catástrofe que se aproxima. Outros que, aglomerados, conseguiram escapar do incêndio, são esmagados pela torre que desaba de repente. Moribundos, os troianos caem por terra, despassados pelas próprias armas ou com os peitos abertos pela dura madeira. Então Ascânio, cansado de fugir, lança-se pela primeira vez à guerra e toma a liderança. Rápido! Tomem posição! Em pouco tempo eles conseguirão invadir o acampamento. Quando isso acontecer, Lico, você é o mais veloz. Corra através do inimigo e atinja-o sem que eles o percebam. E Leoneu, você tem que pegar a catapulta. Atire as pedras nos que tentarem se aproximar. Turno, já perdendo a paciência, investe contra as armas e, sabendo que esse ato poderia custar a sua vida, salta por cima das hastes e entra no meio dos inimigos e corre para onde vê mais espessa nuvem de dardos. Vocês não têm vergonha de se esconder atrás desses muros? Pensam que é assim que vão fugir da morte? Cadê a coragem? São estes os estrangeiros que querem tomar as nossas mulheres às custas de guerra? Quem vos disse que seria uma boa ideia vir para a Itália? Vocês podem ter escapado de Aquiles, de Ulisses, mas não terão a mesma sorte comigo. Olha a ousadia, a astúcia do rapaz. Ascânio, ao ouvir tais palavras, fica frente a frente com Turno. Ajusta a seta no arco como se estivesse nos jogos vorazes. Vai, Katniss! Estende o braço e para. A seta atinge o peito de Turno. Por um lado, não foi o suficiente para atravessar sua armadura. Por outro, foi o suficiente para notar a presença do oponente. Vai! Nos insulte com suas palavras arrogantes. Eis a resposta dos estrangeiros. Ora, quem está diante de mim? A prole de Enéas.
Perdeu o amor à vida, moleque? Com apenas um soco, sou capaz de te enviar direto para o Tártaro. Então faça isso. Estou esperando. Até porque a sua briga é comigo, não com meu pai. Mas é muita astúcia. Admiro isso, confesso. Mas infelizmente não viverá o suficiente. Nem para avisar o seu patriarca que foi um erro tomar a noiva alheia. Primeiro, que Lavínia não pertence a ninguém. Depois, não foi meu pai que tomou Lavínia. Eu que a levei do palácio. Foi para mim que ela se entregou. Você pode até me matar, vencer a guerra e casar-se com Lavínia, mas nunca se esqueça de uma coisa. Ela te rejeitou por um moleque. Eu não acredito nisso. Lavínia não foi capaz de baixar tanto o nível. Agora você vai se arrepender, seu desgraçado. Ambos avançam com rapidez através dos inimigos. A fúria referve em seus corações. De um lado, Turno investe a lança erguida. Do outro, Ascânio atira uma flecha contra o adversário. Depois, mais uma, outra e outra, girando em torno dele. Resiste, porém, à armadura do rei dos Rútulos. O jovem troiano faz círculos com o cavalo, agora lançando dados. Turno se conserva intacto, que por 3 vezes gira seu escudo, se protegendo da chuva de dardos. O Rútulo arranca um dos dardos, cravando na cabeça do cavalo de Ascânio. O quadrúpede empina-se, dá coices no ar e cai por cima de seu dono. Turno avança, desembainha a espada. Onde está agora a coragem, a ousadia do jovem Ascânio? Não se preocupe, mandarei lembranças suas para o seu pai. De pé na alta polpa, os troianos já podiam avistar o seu campo de batalha. Enéas levanta o escudo brilhante, ofuscando a visão de todos que estavam em combate, inclusive de Turno, que se vira para saber o que está acontecendo. A chegada triunfante de Enéas deixa-o tão desconcertado que se esquece por um momento de Ascânio e contempla o navio ao longe. O Rútulo, confiante, corre em direção ao mar para expulsar os que chegam. Enéas, ao ver que os latinos se aproximavam, estimula o seu exército. Companheiros, nos tiraram do nosso solo, as nossas casas, nossos amigos e familiares, mas ninguém pode arrancar a nossa dignidade, os nossos nomes, o nosso valor e a nossa coragem. Isso é por Creusa, por meu velho pai Anquises, Amico, Cloanto, Nisso, Euríalo e por você, Dido. Esse será o primeiro ou o último dia de nossas vidas. É isso aí! Por Troia! Por Troia! Por Troia! Quando tudo parecia estar a favor dos troianos, eis que surge Camila, a rainha dos Volscos, acompanhada das Amazonas, suas fiéis servidoras. Com grande clamor, elas levantam e agitam seus escudos em forma de meia-lua. Camila, com uma mão, espalha uma nuvem de dardos e com a outra, corta a cabeça dos homens com um machado. Ela e sua tropa iam em direção ao exército de Remo. Ah! O que vocês estão pensando? Que estão na selva perseguindo feras? Chegou o dia em que a mão de uma mulher vai por fim à presunção de renos e troianos. Mas não se preocupem, quando estiverem no inferno, vão se vangloriar pela honra de perecerem por minhas mãos. Os oponentes ficam boquiabertos e contemplam a performance da rainha dos Volscos. Camila, veloz como fogo, consegue ultrapassar os cavalos em sua corrida, detém os cavalos pelos freios e ataca de frente os inimigos. Estão olhando, seus inúteis! Como a única mulher nos faz agir em desordem! Para que servem essas espadas? Esses dardos que carregam? Ataquem! Assim, tendo falado, lança o cavalo no meio da batalha. Oh, coitado, a gente conta pra ele. Camila agarra-o e com seus braços aperta-o contra o peito. A rainha quebra o ferro da lança do valentão e procura a parte mais desprotegida da armadura para desferir o golpe mortal. Ah! Marvel, Desi, corram aqui. Estão perdendo essa heroína. Que miserável!
Inutilmente tem o coração exaltado com seu êxito. E é essa sua arrogância que vai te arrastar para o inferno. Do outro lado do campo, Palante, vendo os companheiros que não estavam acostumados a combater a pé, fugindo como criança que corre do banho, faz a única coisa que era cabível naquele momento: incita sua coragem. Esse povo conversa mais do que briga, mas enfim. Por que fogem? Para onde pensam que vão? Foi por vocês e por seus feitos que meu pai venceu todas as guerras que lutou. E hoje pretendo honrá-lo e igualar-me à sua glória. Não confiam nos seus pés, na sua força e coragem? É com ferro que precisamos abrir caminho através das hostes inimigas. Nenhum poder divino nos oprime. Somos mortais e enfrentamos oponentes mortais. Por Troia! Por Troia! Por Troia! Palante investe contra as fileiras mais cerradas do inimigo. Trespassa Reteu, que só estava lá, passando diante dele. Mata Ladon, Fereta e Demodoc. Adoro a criatividade de Vivi inventar para nomes. Corta com a espada rutilante o braço direito de Estrimônio. Agora se superou, hein? Que lhe ameaçava o pescoço. Todavia, Lauso, que tão significante papel estava desempenhando na guerra, não permite que a morte de tão notáveis varões lance terror nas fileiras. De um lado, Palante. Do outro, Lauso. Não há entre eles uma grande diferença de idade e ambos são belos. Vigílio. Mas o destino... o destino, outra vez, decidiu que não regressarão às suas casas. Entretanto, não lhes foi permitido medir forças. Os fados reservaram Palante para um inimigo mais poderoso. Turno, vendo tudo o que estava acontecendo, aproxima-se. Já é hora de acabar com essa palhaçada. Sozinho me encarregarei de Palante. Quisera eu que seu pai, como espectador aqui, estivesse presente, só para ver a sua cara de desespero. Eita! Os companheiros deixam o campo livre. Palante, surpreso, volta-se para a turma e contempla o seu corpo gigantesco. Ai, ai, Vigílio. E olha-o de alto a baixo, ferozmente. Meu nome será lembrado por morte honrosa ou pelos melhores despojos. Meu pai será capaz de suportar uma outra coisa. Mas agora, não me ataque mais com palavras. Enfrente-me corpo a corpo. Deuses, sejam favoráveis à minha empreitada. Façam com que Turno moribundo me veja arrancar suas sangrentas armas e que seus olhos me contemplem como vencedor. Ah, coitado. Palante atira com todas as forças do seu ser um dardo e desebania a reluzente espada. O dardo consegue abrir um caminho através das bordas e fere levemente o ombro direito de Turno. O rútulo, que erguia por muito tempo um dardo de madeira, com a ponta de ferro como um leão que ao touro voa, atira-o contra o oponente, dizendo tais palavras: veja se a nossa arma penetra melhor. Em vão, o jovem arranca o dardo da ferida ardente ao mesmo tempo, e pela mesma ferida, o sangue e a alma se esvaem. Tirrenos, guardem minhas palavras e levem para Evandro. Devolvo-lhes Palante como Palante mereceu. Mas serei generoso. Concedo-lhes a honra de sepultá-lo. Esse é o preço por aliar-se a Enéas. A Enéas não há fama, mas é um mensageiro de igual tamanho que corre para anunciar tamanha desgraça. Quem? O Léo Dias? De espada em punho, ele avança derrubando o que encontra e, tomado pela fúria, abre caminho a ferro através das fileiras. É a Turno que procura. Aquele que se gaba do novo morticínio, Palante, o rapaz que Enéas tinha como um segundo filho, Evandro. Enéas jurou-lhe que protegeria seu filho. Tudo está diante dos olhos do rei dos teucros. Enéas aprisiona vivos 4 jovens, enquanto de longe atira um dardo contra Mago, um dos homens de confiança de Turno, que se abaixa ardiloso e abraça os pés de Enéas. Enéas,
pelo espírito de meu velho pai e pela esperança do jovem Ascânio, conserve minha vida, eu suplico. Meu pai e meu filho, ainda crianças, me esperam em casa. A vitória dos troianos não depende de minha morte. Uma só vida não terá relevância para o desfecho dessa história. Turno foi o primeiro que destruiu as relações entre inimigos quando matou Palante. E esta é a opinião de meu pai Anquises e de meu filho Ascânio. Enéas levanta o capacete do oponente, empurra o seu pescoço para trás e nele enterra a espada. Lança-se contra ele no cano, impetuoso e orgulhoso de suas armas reluzentes. Em vão, Enéas o agarra pelo pescoço e o arrasta pelos campos que suplica. Pelos deuses, tudo que é mais sagrado, pelos pais que geraram um herói tão valoroso como é, deixe-me viver. Tenha piedade, Senhor, seja piedoso. Fique aí estendido no chão. Em nome desses pais, farei com que nenhuma mãe te dê sepultura e que teu miserável corpo sequer ocupe o sepulcro paterno. Mande lembranças para Sibila. Enéas ergue a lança e também corta-lhe a cabeça. Cego de tanta raiva, Enéas parte em busca de Turno, que por sua vez reconhece o seu inimigo implacável. Os dois estavam separados por uma longa distância. Turno! Seu covarde, me enfrente! Ou será que sua valentia só serve para matar jovens inexperientes na guerra? Vamos, me enfrente! Não se esconda mais, seu covarde! Eu estou aqui. Se prepare. Com este braço te mandarei para conversar com o seu pai novamente. Só que dessa vez de lá você não volta. Enéas caminha em direção ao seu adversário. Líger, para vingar a morte de seu irmão Lucano, atira uma flecha que certeira transpassa a malha e fere Enéas. Ele sente-se exaltado por repentina esperança, pega suas armas e sobe no cavalo. No caminho, lança ao Tártaro inúmeros guerreiros valorosos. Com seu cavalo, salta sobre os cadáveres inimigos. Quando o rei dos Rútulos vê Enéas ao longe, aproveita-se de sua vulnerabilidade, atira contra ele um leve dardo, desce do cavalo e debruça-se sobre o adversário moribundo. Coloca o pé em seu pescoço, desembainha uma espada e crava no coração do teucro. Como eu disse, agora você vai medir com o seu próprio corpo os campos da Itália. Esta é a recompensa que recebem aqueles que se atrevem a levantar as armas contra mim. E assim erguem-se muralhas. Turno corta-lhe a cabeça e dá as costas, deixando o corpo estendido na areia. Ascânio e Palinuro, que até então estava escondido atrás das árvores, levam Enéas coberto de sangue para o acampamento. A sorte não vem mais em sua direção. Sua mãe Vênus já não pode mais lhe socorrer. Pai, fique calmo. Eu já mandei chamar um médico. O senhor não vai morrer. Não feche os olhos. A ajuda está a caminho. Enéas, amigo velho. Você não pode me deixar. Não, neste momento. Ainda temos muita parte fazer pela frente. Acho que não há mais tempo. Não fale bobagens, meu pai. O senhor ainda vai viver muito tempo conosco. Ascânio, eu tenho um último desejo. Se Turno vencer a guerra, voltem para Sicília e não peguem mais em armas. Agora, se vencerem, não imponham o reino de Troia aos latinos, por favor. As duas nações devem seguir invictas, com as leis iguais. Ascânio, case-se com Lavínia e, por favor, seja responsável. Vocês têm a minha bênção e merecem ser felizes. Pai, abre os olhos. Abre os olhos, pai. Pai, não! Enéas!
Enéas abre os olhos e não se encontra mais no acampamento, nem no campo de batalha. Aquele lugar lhe era familiar. Dessa vez, não havia Sibila, nem Caronte, muito menos o velho Anquises. A beleza dos Campos Elíseos ainda estava gravada em sua mente. Ao olhar para trás, teve uma surpresa. Dido esperava por ele. Dessa vez, ela não parecia mais abatida, e a ferida que se espalhava pelo seu peito já havia cicatrizado. Eles se aproximam lentamente. Enéas consegue tocar nas mãos de Dido. Não havia mais ninguém ali para repreendê-lo. Ele estava finalmente livre. Dido? Eu morri? Enéas, ainda não. Então, por que eu consigo te tocar? Por que eu estou aqui? Por algum motivo, a sua alma veio até aqui. Isso é difícil de explicar. Faz pouco tempo que cheguei ao Eliseu. Durante todos esses anos eu pensei que você estivesse casado com o rei Jarbas e talvez já tivessem tido filhos. Esse pensamento me doía, admito. Mas pelo menos eu tinha a convicção de que estava viva. Te peço, de joelhos, me perdoe. Eu te perdoei. Eu te perdoei desde o dia em que eu te vi no barco com Sibila. Eu vi nos teus olhos o quanto me amava. Sim, tudo que eu queria naquele momento era pular daquele barco e te levar junto comigo. Enéas, você não sabe o quanto eu te esperei. Não precisa mais esperar. Eu estou aqui. Não quero ir embora. Vamos ficar juntos como prometi naquela gruta. Você precisa ir agora. Chegará o momento. Mas agora tens que voltar. Até porque todo mundo já sabe como termina essa história. Eu prometo, Dido, que eu voltarei. Dido, você é meu destino. Enéas chega junto e os dois se beijam. Ai, que lindo! Todo último capítulo precisa ter o beijo do casal. Enéas abre os olhos de súbito e toda a dor foge do corpo. Estanca-se o sangue que escorria do fundo da ferida, a cabeça volta para o lugar, o troiano volta ao antigo vigor, só que já não era mais o mesmo. Uma luz brilhava em torno dele. Já não era mais um mortal, tornou-se um deus. O amor criou a potência. Pai? Isso foi graças a você, meu filho, que me lembrou que o nosso destino é onde está o nosso coração. Lembre-se disso quando chegar à maturidade e for aconselhar meus netos. Agora, preciso ir terminar o que comecei. Não, pai, espere. O senhor acabou de ressuscitar, já quer morrer de novo? Deixa ele ir, Arcano. Seu pai não deu invencível agora? Já tá soltando a terra aí pelo dedo? Até mais, Palinuro. Vou sentir falta das suas patifarias. É o que eu digo, amigo René. Vai lá, coloca o preservador do turno pra correr, aquele desgraçado. Eita, que vai começar, minha gente. Minha parte preferida. Alguém me segura. De longe, turno à vista, Enéas voltando com gosto de gás. Corre-lhe até os ossos um arrepio de frio. Enéas ignora os fugitivos, nem percebe os que esperam para enfrentá-lo. Turno é o único que procura na escuridão, o único que desafia para o combate. Quem contará nessa radionovela tantos horrores e tantas matanças que em todo o campo, ora Turno, ora Deus troiano perseguiam? O campo é evacuado. Os inimigos atiram fora as lanças e travam o combate, fazendo retinir os escudos de bronze. A terra geme. Eles se atacam ferozmente com as espadas. O acaso e valor se confundem. A pérfida espada do rei dos rútulos se quebra. Abandona a luta no meio. Não há outra ajuda senão a fuga.
Turno pega o Glaude de um dos homens que estava estendido morto no chão, que também não durou muito tempo ao chocar-se com o escudo feito por Vulcano. Vai de novo, bonitão! Turno correu como se estivesse na maratona do Faustão. Enéas atira dardos em vão. Deuses, imploro, tenham piedade de mim, me protejam do ferro, se é verdade que tenho honrado o vosso culto e que Enéas profana esta terra com a guerra. Onde está sua valentia, valentão? Não era o cabra macho que nem preá? Achei que você fosse um mestre em combater com as armas, não na corrida. Não há mais alternativa, Turno, te conforma. Seu destino é voar até os astros ou esconder-se nas profundezas do inferno. Eu não tenho medo de você, seu estrangeiro degenerado. Eu temo os deuses e a inimizade de Júpiter. Enéas ergue um enorme rochedo que até mesmo 12 crossfiteiros não seriam capazes de levantar juntos. Felizmente, para Turno, a pedra rola no ar e não acerta. Diferente do dardo que é atirado de longe, que acerta o Rútulo em cheio. Ferido, o gigantesco Turno tomba por terra. Eu mereci. Não imploro. Aproveite a sua sorte. Mas se o sofrimento de um pobre pai ainda te comove, tenha compaixão da velhice de meu pai Dauno e permita que meu corpo volte para minha terra. O ódio não deve se estender mais longe. Acha mesmo que vai escapar da minha vingança com os despojos dos meus? Não sou eu, é Palante que te abate e se vinga em seu sangue criminoso. Crava a espada no peito. O frio da morte gela o corpo de Turno e a vida indigna foge para a morada das sombras. Pensam que acabou por aqui, latinas? Tem mais. Enéas sobe ao Olimpo, onde os deuses estão passados, completamente chocados. O rei onipotente vê seu neto se aproximar ao longe. Como é possível? Enéas agora é um de nós. Como fui incapaz de prever tal feito? O destino chama Enéas para os maiores façanhas. Será que agora eu conseguirei um abraço de minha mãe? Ai, meu filho. Eu sabia que algo glorioso estava destinado a você. Enéas, querido. Seja bem-vindo à sua nova casa. Ah, tá, obrigada. Minha mãe, eu queria, por favor, minha mãe, fazer um pedido. Eu já sei o que é. Mas você agora é um deus. Vá buscá-la, meu filho. Ela te espera. Estou louca para conhecer a minha norinha. Obrigado, minha mãe. Um ano depois dos últimos acontecimentos, Ascânio, agora como rei dos teucros, o rei augurado pelos fados, realizava os jogos fúnebres. Lavínia, sua esposa, estava ao seu lado, sem esquecer de Palinuro, que finalmente encontrou o amor nos braços de Sussurona. Não longe dali, Rei Latino acompanhava tudo com alegria, diferentemente da Rainha Mata, que se sentia a própria viúva de Turno. O mulher supera. Finalmente, a paz foi instaurada em todo o território, ainda que muitos não tenham superado as perdas. Companheiros, hoje celebramos a alma do meu amigo, do meu melhor amigo Palante, que nos deixou faz um ano, a alma de meu avô Anquises e a de minha mãe Creusa, que ainda que tenha deixado esta terra quando eu ainda era criança, nunca me esqueci do seu sorriso. Já faz mais de um ano que perdemos muitos amigos e familiares em uma guerra que parecia não ter fim. Vamos fazer essa homenagem suprema àqueles que não conseguiram chegar até os solos italianos e àqueles que com seu sangue conquistaram para nós esta terra. Troianos e latinos misturaram-se em um só idioma, em um só povo, a
paz foi alcançada graças a um matrimônio feliz. Através dos séculos, surgiu uma nova raça, resultado dessa mistura que ultrapassou em piedade os homens e os deuses. O nome Troia pereceu, dando origem à imperatriz do mundo, Roma eterna. E assim termina a emocionante radionovela A Eneida é uma Fanfic. E não se esqueçam, Latiners, o seu destino é onde está o seu coração. Música sonoplasta.